Buenas! Nessa sessão a gente vai falar de mais um modelo de fluxo de caixa descontado, só que agora o modelo de fluxo de caixa descontado baseado no EVA, no Economic Value Added, que é uma metodologia de criação de valor, uma mensuração de criação de valor criada pela consultoria Stern Stewart, lá no meados dos anos 90, mas na verdade já usa o conceito de lucro econômico, que foi criada assim, séculos atrás. Então, ele simplesmente, o nome EVA ficou popular. Existe uma série de consultorias que usam nomes diferentes, alguns até de Economic Profit, que seria lucro econômico, alguns chamam de Cash Value Added. Então, eles mudam um pouco, tem sempre aquela coisa, o seu modelo falha naquilo, então vou consertar. O seu modelo falha naquela outra coisa, então vou consertar. Então, a ideia, na verdade, de todas é que você cria valor quando se dá um retorno acima do custo de capital. Essa é a ideia de criação de valor. Só que cada um deles mensura de uma maneira um pouco diferente, considera de um jeito, uma conta contábil de um jeito, de outro, aí vai. Aí você deixa eles brigarem à vontade. Usei o nome EVA porque é o que mais comum, é o que a gente ouve por aí. Também não vou entrar em detalhes dentro dessa metodologia, mas o que nos interessa muito mais é justamente isso. O que é criar valor? É dar um retorno acima do custo de capital. E é isso que a gente vai usar como conceito. Esse tipo de modelo também ganha o nome de modelo de fluxo de caixa residual, um modelo residual. E por quê? Porque ele pega justamente, o resíduo que sobrou depois de você remunerar o capital, tá ok? Que é a diferença entre o retorno do capital investido menos o custo de capital. Por isso o nome modelo residual. É um modelo que, se for usado com as mesmas premissas, dá o mesmo valor do modelo do fluxo de caixa descontado da empresa, o Free Cash Flow to the Firm. Então, assim, é aquela coisa, os modelos de fluxo de caixa descontados, se você usar as mesmas premissas, eles vão dar os mesmos resultados. Ele só dá premissa diferente quando ele só dá valor diferente quando você usa alguma premissa diferente. Então, muitas vezes algumas pessoas estão usando os modelos e estão falando, usei esse modelo, usei outro e deu diferente. Provavelmente você mudou uma premissa e não percebeu. Mas se as premissas forem iguais, os resultados são iguais. Existem até livros e artigos mostrando, fazendo esse tipo de conciliação, mas assim, acreditem, se a premissa for igual, os modelos dão iguais, inclusive, assim, é porque a base deles é parecida, é praticamente a mesma. Muito bom. A diferença é como que você quer usar ou o que é, vamos dizer, quando o modelo é melhor para essa situação, o modelo é pior para outra, aí que vai te ajudar. Então, vamos lá falar sobre o modelo. Primeiramente, eu estou usando aquele nosso esquema tradicional de valor da empresa, valor da dívida, mais do equity aqui, só que agora eu fiz o seguinte, eu vou dar uma visão contábil e a visão de mercado. Então, a visão contábil quer dizer, eu vou lá na contabilidade do balanço, que é a origem disso daqui, e pego os valores. Então, primeiro, eu vou olhar aqui desse lado. Então, a única coisa que vocês vão ver diferente que eu estou chamando aqui, passivo oneroso e patrimônio líquido, que são os nomes contábeis. Passivo oneroso são as dívidas que a gente tem que pagar juros, são as dívidas onerosas. E eu preciso disso daqui, até porque a junção do passivo oneroso com o patrimônio líquido contábil, isso daqui é o que a gente vai chamar de capital investido, ou que se usa o termo no EVA, Invested Capital. Então, o capital investido é basicamente as dívidas onerosas. Quem quiser pode pensar até na dívida bruta, tá ok? Mais o patrimônio líquido contábil.
Tem um vídeo que explica a dívida líquida, a dívida bruta, dê uma olhada ali. Mas é só pensar, dívida, financiamento, empréstimo, debentures, leasing, que está assim, às vezes não está no balanço, mas é uma forma de dívida. Aí você soma isso ao capital investido. E aí é o seguinte, aqui do lado eu tenho os ativos, eu tenho ativo menos capital de giro e tal, mas aqui é contábil. Então, desse lado aqui, a gente vai ver o ativo. Aqui, basicamente, o total de ativos contábeis menos o passivo circulante operacional. Então, basicamente, isso que eu tenho aqui desse lado, sobrou desse lado. Mas é um valor contábil. Então, isso é uma coisa importante que eu quero reforçar aqui. Isso é o que sobrou. Vamos ver aqui. Para essa equação bater, é isso que sobrou. Eu deveria encher aqui todo esse lado. Entendo que isso aqui ocupa todo esse lado. Mas eu não vou encher porque eu quero fazer o seguinte, olha. Qual que é a empresa, o valor da empresa na visão de mercado? Ao invés de chamar de passivo aqui oneroso, eu vou chamar de dívida, ou debt. Então, é o valor de mercado da dívida. Ao invés de chamar patrimônio líquido contábil, eu vou chamar de equity, ou valor de mercado do patrimônio líquido. Então, ou equity, o valor de mercado do equity, para ser. E o que é o valor da empresa aqui? O V que a gente usa o tempo todo. Eu posso escrevê-lo da seguinte forma. Eu posso pegar essa parte aqui, que é o lado contábil, ativos contábeis, menos o passivo circulante operacional. E eu vou somar agora uma outra parcela, que é para a gente muito importante, que é aí que entra o VA, que é o seguinte, eu crio o valor hoje e sempre, pelo menos essa é a ideia. Então, isso daqui é o valor presente das criações de valor, ou seja, é o valor presente dos EVAs. Então, se eu pegar e projetar um monte de EVA para o futuro e trouxer a valor presente, eu tenho isso daqui, é o quanto a gente está agregando de valor, e isso daqui é o nosso ativo e passivo, menos passivo circulante operacional contábil. Então, o valor da empresa eu posso calcular dessa maneira. Tá ok? Ou eu posso chamar isso daqui de essa parcela aqui também a gente chama de esta parcela aqui, ela é igual também ao nosso capital investido. Então, está aqui. Se eu pegar, posso falar que o valor da empresa é o valor presente dos EVAs mais o capital investido. Então, posso escrever dessa forma. E a partir daí, a gente vai desenvolver um modelinho, e essa é a ideia. Pegar aqui, escrever esse valor da empresa como o capital investido inicial mais o valor presente dos EVAs. Esse valor presente dos EVAs, ele também ganha um nome. Então, esse valor aqui presente especificamente, a gente chama de MVA, ou MVA, que quer dizer Market Value Added, ou valor de mercado adicionado, ou valor mercado adicionado pelo mercado, o valor adicionado pelo mercado no mercado.
Então tá aqui, eu posso dizer basicamente, olha, quanto que vale minha empresa? É o que eu olho contabilmente, vejo o quanto tem lá na contabilidade, mais o que se projeta que ela vai criar de valor daí para o futuro. Aliás, é o seguinte, aí a gente já pode até entender umas coisas. Olha, quando o valor da empresa é igual ao valor contábil, isso quer dizer o seguinte, olha, o MVA ele é zero, ou o valor presente das criações de valor vai ser igual a zero. Isso é ruim? Não. Quer dizer que você vai remunerar o custo capital, nada mais, nada menos, tá certo? Que a gente vai ver agora construindo aqui a equação, tanto relembrando do EVA, como do valor presente aqui deles e do valor da empresa como um todo, que é o que a gente vai calcular aqui. A primeira parcela do valor da empresa, usando o modelo EVA, é o capital investido hoje, ou data zero, como preferir. Hoje é a data que você está fazendo a avaliação. Talvez você não tenha um balanço patrimonial na data que você está fazendo, mas o balanço mais próximo que você tenha, ou que você projetou, que é o passivo oneroso mais o patrimônio líquido, todos contábeis nessa data assim mais próxima que você tiver, ou a sua referência para avaliação também. Uma coisa que vale a pena mencionar é a seguinte, e vocês vão encontrar por aí, alguns chamam o capital investido, esse passivo oneroso mais o patrimônio líquido, menos o caixa e equivalentes caixa, ou seja, na verdade ele trata, ao invés da dívida bruta, ele trabalha aqui com a dívida líquida. Tudo bem, está valendo. Alguns também somam a essa parcela aqui o leasing operacional, que tem de leasing operacional, o arrendamento mercantil operacional, que não está capturado aqui desse lado do passivo. Então, essa é uma coisa também importante que tem que lembrar de olhar. O termo capital investido é muito genérico, então, antes de sair discutindo, brigando capital investido, conversa com a pessoa que você está vendo na hora de fazer o cálculo e defina claramente o que você vai chamar de capital investido, tá ok? Então, essa daqui é a mais usual, mas, de novo, alguns podem fazer algumas modificações, trabalhar com a dívida líquida em vez da bruta, fazer outros ajustes, que aí também está valendo. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é a projeção dos EVAs. Então, agora eu vou somar aqui os EVAs, e aí eu vou colocar aquele símbolo aqui, o E de esperado, é aquela coisa, tem várias probabilidades, cenários aqui. Então, projeto aqui o EVA. Vou colocar aqui a marca registrada do pessoal, só para não ser processado. E trago a valor presente aqui pelo custo médio ponderado de capital, o WACC, e faço isso para os outros. Eu uso o custo médio ponderado de capital, o WACC, porque justamente o EVA é o que vai restar para os sócios da empresa, para os cotistas, para os acionistas, depois de remunerar adequadamente os credores e os sócios. E essa remuneração está implícita dentro aqui do WACC. E vou projetando isso aqui até que faço o nosso bom e velho valor terminal. E esse valor terminal eu posso fazer também usando aqui o EVA. Posso usar outros métodos também para dar um fechamento aqui, mas aqui normalmente a gente vai trabalhar com o EVA projetado na data N, põe uma taxa de crescimento aí, similar ao que a gente fez ao fechamento no modelo do fluxo de caixa da empresa, o Free Cash Flow to the Firm, o FCFF. Então, esse modelo tem muito a ver com isso. Esse daqui, só para relembrar, retomar o que a gente toma, assim, todo essa soma aqui, isso daqui é o valor presente dos EVAs projetados. Então, isso aqui é o valor presente
que é o que também ganha nome, isso aqui também a gente chama de MVA ou MVA, que é o Market Value Added, que a gente discutiu aqui em cima. Se o EVA projetado aqui, essa soma der zero, quer dizer que o valor da empresa, se tudo isso aqui der zero, o valor da empresa vai ser igual ao capital investido, ou seja, vai ser igual ao valor contábil. Isso é ruim? Não necessariamente. Porque agora, vamos abrir aqui o EVA para entender com mais cuidado. E o que acontece? Para calcular o EVA, eu preciso de duas coisas. Então, cada EVA vai ser o capital investido. É que eu vou escrever de maneira genérica. Vai ser o capital investido da forma que a gente falou aqui, tal, passivo oneroso, mais patrimônio líquido, ou fazendo os ajustes que eu tinha comentado. Então, tem gente que gosta de trabalhar com a dívida líquida, então tá bom, trabalho com a dívida líquida e assim por diante. Então, na data T-1, então na data anterior, é o capital investido na data anterior, vezes, e aí a parcela que vai ser o ROIC, o Return on Invested Capital, que a gente já vai definir, menos o famoso custo médio ponderado de capital, ou WACC. Que já deu até para sacar que a gente usar o WACC aqui, porque é o que a gente está usando para trazer a valor presente. Lembrando, capital investido é dinheiro, ROIC é taxa e WACC é taxa também. Então, o EVA é calculado dessa forma. Só relembrando isso. Quando é positivo, a gente cria valor. Quando é negativo, destrói valor. E quando é igual a zero, a gente mantém valor. Agora, o capital investido é sempre um valor positivo. Aqui, são os seus ativos e tal. Então, você tem que ter ativo. A empresa tem que ter algum ativo, tem que ter alguma coisa. Não é possível. Então, o EVA só pode ser negativo se o retorno sobre o capital investido for menor que o WACC. E se o EVA for igual a zero, quer dizer que o retorno sobre o capital investido é igual ao WACC. Então, o EVA igual a zero não é ruim. Quer dizer que você está remunerando exatamente o custo médio ponderado de capital. Então, você quer a meta. Isso daqui, o WACC, e agora até colocando aqui para relembrar, isso aqui é na data T, e o ROIC também é na data T. Então, o WACC é uma meta, esse é o nosso Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado de capital. Ele aqui é uma meta, então qual que é a meta que foi especificada para a data T? Então alguém na empresa tem que ter especificado isso. Enquanto o ROIC, o retorno on invested capital, o retorno sobre o capital investido, isso daqui é o realizado. Ou, na verdade, aqui, ele pode ser realizado ou projetado. Realizado se eu estou medindo o desempenho histórico, ou projetado, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está projetando retorno sobre o capital investido para comparar aqui com o WACC e aí apurar o nosso caro EVA. Então, essa é a fórmula aqui do EVA. E aí, só para relembrar aqui, o retorno sobre o capital investido, nosso ROIC, como eu calculo? Ele é o chamado NOPAT, o ROIC da data T, ele é o NOPAT,
que é o Net Operating Profit After Taxes, na data T, dividido pelo Invested Capital, ou eu vou colocar aqui, como eu já estou colocando, capital investido, na data T menos 1. Tem a defasagem temporal, esse é o cuidado. Retorno é isso, taxa de retorno é isso. É o quanto você ganhou sobre o quanto você investiu inicialmente. Então, está aqui o nosso Net Operating. E é foco na operação. Profit, Net Operating Profit, after, ou seja, o lucro operacional depois do imposto de renda, ou seja, after taxes. E aí, vamos relembrar. Cadê o NOPAT? Volto aqui para o nosso WACC, ó. Está aqui o NOPAT, ó. Então, como eu chego no NOPAT, pego aqui receita, tiro o custo, tiro a despesa, tiro a depreciação e amortização que não saída de caixa, cheguei no EBIT, tiro o imposto de renda sobre o EBIT, que é o nosso resultado operacional, o que sobra é o nosso NOPAT. Então, está aqui a fórmula do NOPAT. Justamente o quê? É o lucro operacional depois dos impostos. Então, o retorno sobre capital investido é o quê? É o lucro operacional depois dos impostos sobre o que foi investido de capital. Pronto, está aqui o nosso ROIC. Aliás, até deixa eu voltar aqui para reforçar uma coisa. Vejam a quantidade de vezes que a gente faz a relação entre o modelo Free Cash Flow to the Firm e o EVA. Aparece aqui no ROIC. Assim como o capital investido aqui, a cada ano, a cada período, ele vai sendo atualizado. Com o que ele vai sendo atualizado? Com os investimentos aqui que a gente vai fazer. O CAPEX, depreciação, e menos CAPEX, soma a depreciação de volta e tira a variação do capital de giro. Isso aqui é a atualização que a gente faz a cada ano do capital investido. Então, eu tenho o capital investido inicial, a cada ano eu vou mexendo nesse capital investido, vou atualizando este valor aqui, essa parcela. Por isso eu vou todo ano recalculando o capital investido, ó, tá vendo? T-1. Então, para a próxima data eu tenho que atualizar o capital investido com o quê? Com essa parcela que a gente já falou, ó. CAPEX menos depreciação, essa aqui de cima, ó. CAPEX, depreciação e variação de capital de giro. Vou atualizando esse capital investido a todo ano para calcular novamente o ROIC. E aí vocês estão vendo que tem uma relação forte entre o fluxo de caixa da empresa, o Free Cash Flow to the Firm, e o EVA. Por isso, usando as mesmas premissas, os dois modelos dão exatamente o mesmo resultado aqui, que é esse valor da empresa. Agora, o EVA, ele é legal de calcular porque você também ele tem um aspecto gerencial muito forte. Então, eu não uso esse modelo do EVA normalmente só para chegar no valor da empresa, mas eu uso ele quando eu quero, por exemplo, já projetar os EVAs futuros, tá ok? Para tomar decisão, para transformar isso, por exemplo, como metas para que os meus colaboradores possam atingir os seus resultados e depois bônus e assim por diante. E eu meço criação de valor. Então, também posso usar muito esse método para já disparar metas futuras e para a gestão financeira do negócio e da criação de valor. Além de já passar justamente, vamos dizer, alguns insights para a gente entender justamente, olha, quando o EVA é zero, quando o retorno sobre o capital investido é igual ao custo médio ponderado. Então, não é ruim, eu estou mantendo o valor. Só que se o EVA for sempre zero, o valor da empresa vai ser igual ao valor contábil. Então, a empresa ter um valor igual ao contábil não é ruim. Quer dizer simplesmente, olha, eu não vou criar mais valor do que o meu custo capital. Estou atingindo minha meta e deixando todo mundo feliz. Beleza. Tem problema quando você tem um valor da empresa menor que o capital investido. Quer dizer que essa parcela deu negativa. Se ela deu negativa, quer dizer que você está destruindo o valor. Lembra o seguinte, a visão contábil está dizendo quanto que você investiu aqui desse lado.
A visão de mercado está mostrando quanto você está agregando de valor nesse investimento. Lembre-se o seguinte, você agrega valor aqui pela gestão do negócio. Os ativos por si só não vão agregar valor. É aquela história. Eu estou gravando esse vídeo num notebook. Esse notebook eu posso dar para um trader, posso dar para um programador. Cada um deles, cada um de nós, vai agregar um determinado valor. Vai operar o notebook de uma forma e vai agregar mais ou menos valor. Alguns de nós até podem fazer bobagem, aí pode destruir esse valor. Para todos, para mim, para quem está no mercado financeiro, fazendo, por exemplo, trading aqui no mercado, e para quem está usando o computador para programação, esse valor contábil é igual. A operação é que vai aumentar e vai diminuir essa criação de valor aqui. Por isso que a gente tem essas duas visões. Inclusive, o que é o tal do VPL, o valor presente líquido? É justamente isso aqui, ó, é o valor presente de quando você está agregando de valor. Esse é o VPL. Inclusive, o que é o VPL? Eu pego esse V e tiro isso daqui. Essa é outra forma de olhar. Então, eu posso pegar essa parte aqui, ó, fazer isso daqui com uma cor aqui diferente, só para não confundir. Então, essa aqui, ó, isto daqui seria, se eu quiser olhar como VPL, isso daqui seria o meu investimento inicial. Investimento inicial. E o que é o tal do VPL, que a gente fala e usa para tomar decisão? VPL vai ser este V aqui, menos isso daqui que eu estou chamando de investimento inicial. Então, isso daqui é o que a gente usa. Por que a gente fala que, olha, a gente cria valor quando dá um VPL positivo? É quando a visão aqui do mercado, ou projetando quanto eu investi e o que eu crio de valor, dá positivo, é maior do que eu invisto inicialmente. E o VPL também está ligado, ó, outro nome para a mesma coisa aqui. Então, MVA, VPL, o valor presente dos EVAs, a gente está falando da mesma coisa. E é por isso que, para tomar decisão nesse mundo que a gente fala criação de valor, a medida é VPL. Então, vejo que está todo o arcabouço aqui pronto, e dessa visão de criação de valor, que não é complicado da gente medir e calcular, pelo menos no âmbito da empresa. Tá bom? Muito bom, pessoal. Essa é a forma da gente calcular o valor da empresa usando a fórmula do EVA. Veja que não é complicado e não foge daquilo que a gente já discutiu, por exemplo, no modelo fluxo de caixa da empresa, o Free Cash Flow to the Firm. Aliás, mostrei até que essas coisas estão muito ligadas intimamente. Justamente assim, quando eu pego de um lado e transformo para o outro, é uma visão, às vezes, diferente da mesma coisa. Que pode ser interessante, no caso do EVA, para uma gestão mais da operação, da criação de valor e financeira da empresa. Tá bom? Até mais!